terceiro dia do Congresso da ABNET. Acho que durante esses 2 primeiros dias nós tivemos ótimas palestras, né, oportunidade de troca de conhecimento, mas o mais bonito é ver as pessoas se conhecendo, fazendo planos de fazer trabalhos juntos, pesquisa juntos, trocarem ideias e novos amigos. Esse era um dos objetivos do congresso. Saber com incidentes críticos, nós tivemos mais um e estamos no plano E. B, A, B, C, D e E. Mas então, a professora Neuza irá falar sobre o tema da primeira mental em doenças crônicas e tem que declarar esse mais uma vez. A professora Neuza é uma grande amiga de muitos anos, me ajudou quando eu comecei lá no início, quando eu era IC, iniciação científica, depois do meu mestrado, me ensinando muitas coisas. Professora Neuza Sica Rocha é professora adjunta do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2013, quando começou como supervisora do ambulatório de psicoterapia interpessoal e psicoanalítica, coordenadora da residência médica de psicoterapias, professora permanente do programa de pós-graduação de ciências médicas em psiquiatria, que é nota 7 pela CAPES. Para quem não sabe, os nossos programas são avaliados de 1 a 7. Os programas que são 6 e 7 são programas reconhecidos como de excelência no país. Possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestrado em psiquiatria, mestrado em medicina e psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela fez parte do seu doutorado na Universidade de Edimburgo, que trabalhou com validação de instrumentos. Ela sabe muito sobre isso. Foi coordenadora brasileira do capítulo ibero-americano da International Society of Quality of Life e recebeu o prêmio de New Investigator Award dessa mesma sociedade. Realizou o pós-doutorado júnior pelo CNPq e também pela CAPES, foi bolsista pró-doc da CAPES, foi editora da Revista Brasileira de Psicoterapia, membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Psiquiatria, Frontiers of Psychiatry, do Journal of Depression Research and Treatment, presidente do Centro de Estudos Luiz Guedes, diretora de Fomento e Captação de Recursos da FUNMED, conselheira da Câmara de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é um resumo muito resumido da professora Neuza. Como a professora Neuza não estava nos primeiros dias, eu vou explicar um detalhe para ela. Para ser convidado para esse congresso, tinha que ter, primeira característica, ser muito boa pessoa, com empatia, uma pessoa que nós todas possamos considerar como categoria boa pessoa. Além disso, um excelente profissional. Então, sinta-se reconhecida pela ABNET como uma boa pessoa e uma excelente profissional. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Na verdade, vou falar um pouco de improviso. Então, como a Rita falou, eu tenho uma extensa experiência como fui psicoterapeuta durante muitos anos, antes de entrar para a vida acadêmica. E essa questão das doenças crônicas, qualquer médico, independente de sua formação, é o nosso dia a dia. A própria psiquiatria, ela lida com doenças crônicas diariamente, seja pela própria natureza dos transtornos mentais, seja pela comorbidade com outros problemas clínicos que os nossos pacientes psiquiátricos também apresentam. Então, hoje eu sou supervisora de psicoterapia, então os meus pacientes que eu supervisiono têm problemas clínicos e também na internação psiquiátrica, os pacientes que internam lá têm problemas clínicos relevantes. Falar um pouco, então, da minha área de pesquisa.
da área de qualidade de vida, onde eu comecei os primeiros estudos, onde a Rita me conheceu. A gente tem um estudo muito relevante mostrando a qualidade de vida dos pacientes com problemas crônicos de saúde. E, surpreendentemente para nós, naquela época, a gente avaliou, então, o que impactava mais a qualidade de vida daqueles pacientes com transtornos, com doenças crônicas. E a gente viu que a depressão, a ocorrência de sintomas depressivos, era o principal fator que impactava a qualidade de vida daqueles pacientes. Então, aqui a gente já começa a falar do impacto da saúde mental nesses pacientes com condições crônicas de saúde. Então, muitas vezes a gente fica enfocado em tratar o problema crônico de saúde ou enfocar no tratamento farmacológico daquela condição clínica e esquece da saúde mental, da qualidade de vida, do bem-estar daquele paciente que está cometido para aquela condição crônica. Uma outra questão que eu acho que a gente pode conversar um pouco aqui, que tem a ver com a interface com a saúde mental, é a questão que as condições clínicas fazem com que o paciente, primeiro, tenha que lidar com uma condição que vai trazer um impacto para o resto de sua vida. Muitas vezes, essa questão do impacto do diagnóstico, que, por exemplo, a gente costuma encontrar no nosso ambulatório os pacientes que estão com uma que a gente chama conceitualmente dentro da psicologia uma transição de papéis. A partir daquele momento, ele vai ter que lidar com uma condição que é nova, que vai trazer algumas repercussões clínicas, físicas, sociais, econômicas, emocionais, e aquilo vai trazer um certo grau de sofrimento. Então, muitas vezes, nós vamos ter que trabalhar emocionalmente essa transição de papéis. O quanto esse paciente vai ser ou não capaz de seguir a sua vida, essa nova vida, a partir de um diagnóstico psiquiátrico. Uma outra questão que eu acho que é importante, e vocês devem ter contato na sua prática diária, é a questão da motivação para seguir um tratamento crônico. Quantas vezes vocês devem ter na prática clínica de vocês a possibilidade, vamos imaginar assim, outro dia ainda estava num congresso e um colega me colocou a questão da prática de atividade física. Né? Todo mundo sabe que isso é uma recomendação, a prática de uma atividade física, e isso está bem estabelecido, mas como se faz para motivar um paciente a que realize uma atividade física regularmente? Estou dando aqui o exemplo, talvez um exemplo mais complexo, mas talvez tenham até situações mais simples, por exemplo, de tomar uma medicação continuamente, de que maneira a gente motiva esse paciente para que tenha adesão ao tratamento recomendado. E, de novo, a interface, né, da saúde mental e a importância da saúde mental, primeiro, no sentido de identificar e promover a motivação desse paciente para que ele possa aderir a esse tratamento e entender de que forma, por que razão ele tem para aderir a essa medicação, a essa prática de exercício físico. Então, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar essa questão da motivação e, muitas vezes, o sofrimento emocional vai estar envolvido aí nessa baixa motivação, nessa compreensão do que é ter um transtorno mental crônico ou ter uma doença crônica. Professora Neuza, as palestras no final elas estão convergindo, né, para a mesma ideia. Está super bonito que vem profissionais de diferentes áreas e a gente acaba chegando a esse ponto.
Um ponto que se falou muito é da importância para a saúde mental, para a saúde física, na maioria das palestras, é da adesão ao exercício físico como uma prioridade na vida. Eu acho que isso ficou claro para todo mundo, né? E o doutor Ivan fala muito, primeiro a gente tem que cuidar, colocar máscara na pessoa para depois oferecer. Mas para quem não trabalha, não é especialista em saúde mental, por exemplo, aqui nós temos nutricionistas, educadores físicos, ou epidemiologistas que trabalham também com intervenções populacionais. O que fazer para que a pessoa comece a cuidar mais da saúde, alimentação, atividade física, sono, que se falou? Qual é a tua sugestão de estratégias? Porque a gente também não pode culpar a pessoa, não entender. Se falou muito de empatia durante o congresso. O que tu diria para as pessoas que estão aqui como estratégias para que a pessoa cuide da sua saúde, sendo crônico ou não tendo doença crônica, para não desenvolver uma doença? É um pouco complexa essa pergunta, assim, em termos de recomendação, mas vamos tentar pegar ah, pela veia do propósito, que tem a ver até com alguns estudos que a gente tem, que tem a ver com o sentido da vida, a busca de propósito. Então, a gente tem que ajudar os pacientes a encontrarem um propósito. Em que medida faz sentido para ele ou não cuidar-se, ter essa vida com um propósito. Tá? É difícil dar uma recomendação. Então, a gente pode pensar assim, que fatores influem nessa falta de motivação ou nessa falta de propósito. Sobre isso eu posso falar, né? Então, a questão da ocorrência de sintomas depressivos, a gente estar atento para situações que podem incapacitar o paciente de encontrar esse propósito, de encontrar essa motivação. Comecei falando do quanto isso incapacita e que a gente fica muito focado em resolver os problemas clínicos e a gente não enfoca em dar esse suporte emocional para os nossos pacientes. Então, em termos de isso, a professora Rita está falando, né? Isso está bem estabelecido. A prática de exercício físico, ela não é benéfica só para a saúde física, ela é benéfica também para a saúde mental. Nós temos alguns estudos na nossa internação psiquiátrica mostrando isso para paciente internado com depressão grave, risco de suicídio. A prática de exercício físico é fundamental. Então, assim, não existe dúvida que essa prática é fundamental. Não sei o que mais a Rita gostaria de me Acho perguntar. que é complexo, né? Assim, a adesão a um estilo de vida é algo que não é fácil, não? Da gente, e eu acho que o comentário que tu começaste, a tua sugestão de primeiro tentar incentivar a pessoa a ter um propósito. Por exemplo, para mim, o meu propósito é ter uma velhice saudável, né? Quem sabe a pessoa precisa achar o propósito dela para começar a mudar o estilo de vida, né? Então, acho que já é uma sugestão super importante, mas pode. Não sei se alguém mais quer perguntar, fazer algum comentário. Uhum. Bom dia, meu nome é Fabiana. Eu, apesar de estar hoje muito vinculado à epidemia e trabalhando com doenças crônicas, numa outra instância, eu tenho, na prática, vivi isso como eu dei consultoria há algum tempo para pessoas que queriam mudar seu estilo de vida. E vendo a questão contextual, né, que aqui a gente fala em SUS também, perceber o contexto que a gente está falando em epidemia é muito importante, eu acho que entraria como sugestão, perceber o contexto em que essa pessoa vive, as limitações que ela tem, porque muitas vezes a gente
parte de um pressuposto do que está na literatura, e o que está na literatura não se aplica para essa realidade. Então, eu acho que a sugestão é perceber essa questão contextual. Sim, trabalhar a questão de propósito. Eu tenho uma experiência muito familiar. A minha sogra foi diabética por muitos anos e teve uma amputação de membro, né? Então, por muitos anos ela viveu com aquela limitação física e ela tinha, eu acompanhei fisioterapia, eu dei suporte muitas vezes, né? Acompanhei todo o processo dela. E o propósito dela para fazer exercício, porque ela entrou em depressão por um tempo, e pela experiência eu fui muito parceira. E qual era o propósito dela? Ver os netos, o crescimento dos netos. Então, eu trabalhei muito isso com ela, que ela foi uma avó muito amorosa, e ela tinha o pânico dela era não ver o crescimento dos netos, era não deixar a família bem estabelecida, os filhos, a família, o propósito dela era a família. Então, em cima disso, todas as vezes que ela estava assim, aí ela também teve um acompanhamento terapêutico, psicológico, e para ela e as sessões de fisioterapia não faltar. O propósito dela era pensar naqueles netos. Então, é uma situação de limitação e eu concordo com a Neuza. Desculpa que eu confundi com a Thaís, né? A torcida do Inter, do Grêmio e a do Flamengo, junto. Sim, é um prazer, né? E igualmente competente. Eu admiro muito a tua irmã. Então, eu acredito nisso, eu acredito que eu tive uma questão familiar, onde a questão profissional, né, fez com que eu contribuísse, e encontrar o propósito, realmente, acho que é um caminho. Obrigada. Acho que também tem um pouco o encontro que o professor Mujica falou sobre determinantes sociais, né? A gente tem que considerar. Acho que o professor Natan. Tudo bom, Neuza? Então, né, eu sou médico de família, trabalho com atenção primária e se percebe que para a gente conseguir fazer atenção e promoção, há necessidade de alguma forma, modificar o pensamento dos profissionais que estão na atenção primária em relação à saúde mental. Hoje, se a gente for, isso em todo o Brasil, provavelmente no mundo deve ter o mesmo dado. Se a gente for falar do problema de saúde mental, ele é um grande problema para os sistemas de saúde. E eu não tenho visto muita inovação nesse negócio, né? Como é que tu vê que isso pode mudar, assim, né? Porque, assim, né, sem dúvida, a saúde mental é hoje o meu pior problema como médico, né? É o que eu tenho mais dificuldade de dar conta. E é o que eu vejo que o sistema tem mais dificuldade de dar conta de uma maneira sistemática, como ele deve ser. Então, tu tá vendo alguma saída para isso? A saída que eu vejo é a gente pensar que a saúde mental ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Então não existe saúde sem saúde mental. Então a gente não vai poder, nós especialistas, nós não vamos poder dar conta de toda a, não vai ser assim, tudo vai para o especialista. Então, tanto nós como professores de psiquiatria, especialistas, nós vamos ter que compartilhar esse conhecimento com a maioria dos profissionais que lidam com seres humanos, né? Então, a saída que eu vejo, até eu tenho agora um grande projeto aí que eu estou tentando implementar, que é a gente vai ter que capacitar cada vez mais os profissionais. Não gosto muito dessa palavra, mas assim, formar os profissionais para que eles também, a grande maioria dos profissionais, possam dar conta de lidar, pelo menos, com as questões de saúde mental de baixa complexidade, que a gente possa formar profissionais que possam dar conta. Porque se a gente for pensar, a gente se assusta muito mais com as questões de saúde mental do que propriamente a gente não seja capaz de lidar com elas. Eu tenho certeza, do pouco que eu te conheço, que tu tem todas as habilidades necessárias para lidar
com as questões de saúde mental que se apresentam para ti. O problema é que a gente se sente muito inseguro e incapaz de dar conta daquelas questões. Mas muitas vezes o que as pessoas querem é ser ouvido, ter um espaço de escuta. E poder oferecer esse espaço de escuta muitas vezes é complexo. A gente precisa de formação para oferecer esse espaço de escuta que algumas pessoas têm intuitivamente. Vocês podem reconhecer na vida diária de você as pessoas que tu te senta do lado dela e tu não quer mais parar de conversar com aquela pessoa porque tu te sente muito bem ao lado dela. Qual é o problema, Natan? É que nós, profissionais de saúde, estamos sobrecarregados. E a gente sente as questões de saúde mental como mais uma questão que nós temos que dar conta. Eu percebo que a gente tem que investir na saúde mental dos profissionais de saúde. Porque eles estão na linha de frente, eles é que vão ser, vamos dizer assim, os grandes receptores de toda essa angústia, de todo esse sofrimento que os nossos pacientes trazem, que são, concordo plenamente, que são muito determinados por determinantes que não são só emocionais, que são determinantes econômicos e sociais, que têm impacto nas nossas emoções. Direto. O resultado de toda, vamos dizer assim, dessa sociedade doente que nós temos atualmente, o sintoma aparece nas nossas emoções, inevitavelmente. Então, Natan, eu acredito que a gente tem um estudo muito interessante que a gente quer replicar aqui no Brasil, que é a capacitação de agentes comunitários dentro da lógica da terapia interpessoal. Então, formar os agentes comunitários dentro dessa lógica, mas daí a gente fica preocupado, bom, eles já têm tantas coisas que eles têm que lidar e a gente vai passar mais uma atribuição para eles. E aí eu penso, não, a gente também tem que dar suporte para eles. Eu não vejo como não incluir, não é um assunto que seja de especialista. Eu acho que quando chega no especialista é porque alguma coisa já se perdeu no meio do caminho. Eu que trabalho com depressão, que é vamos dizer assim, de todos os transtornos mentais, é o que tem o menor componente biológico, então, aonde os determinantes socioculturais são mais importantes. Então, quando chega no psiquiatra ou chega num centro de referência, como que é a minha experiência atualmente, é porque todas essas outras questões aí esses outros determinantes já falharam. Né? Desculpe se eu não te trouxe uma boa notícia. Nós vamos abrir para... Tem mais 2 questões, mas daí a gente tem que manter o Bernard Choi Math do tempo. Tem que ser bem objetivo, e daí a Neuza responde assim, mas a gente vai estar aberto em outros momentos no coffee break para responder. Pode ser? Eu não sei. Tu gostaria, não? Muito breve. Bom dia, eu sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui de Porto Alegre, trabalho no núcleo de doenças crônicas, e eu acho sim que é muito importante essa capacitação para os agentes comunitários, porque a gente participa de capacitações, né, Moara, eu e a Moara, de violências, junto com a Fran, que é a nossa chefe, a Francilene, e eles solicitam que eles
Hoje, eles se perderam. A função deles dentro da atenção básica está totalmente perdida, né? Mas agora, com a nova, o novo secretário de saúde, tudo que tem se proposto, né, e com a diretora de vigilância, da atenção básica, está retomando o papel importante dos agentes comunitários. Então, eu acho muito importante essa capacitação. Obrigada. Outras questões que a gente não se dá conta, talvez eu possa dar, dentro da primeira pergunta da Rita, tem recursos, os recursos de saúde mental, muitas vezes eles estão ao alcance de nós mesmos e a gente não se dá conta. Por exemplo, os recursos em termos de espiritualidade. Muitos pacientes nossos têm uma vinculação importante com a dimensão espiritual e isso pode ser reforçado em momentos de adoecimento, em momentos de crise. Então, isso é custo zero e é só uma orientação e talvez possa ajudar a pessoa naquele momento de dificuldade. Bom dia, meu nome é Leonel Almeida, estou aqui pelo doutorando de epidemiologia. Eu queria só tirar uma dúvida, se você puder abordar, que é o papel do profissional de saúde em demonstrar o quanto ele está preparado para cuidar de alguém, o quanto isso é capaz de talvez modificar a forma de uma pessoa de aderir a seu tratamento. Em alguns estudos de corte que nós observamos, uma melhor taxa de adesão ao tratamento, principalmente no uso de medicamentos, quando essa pessoa teve mais contatos com o profissional de saúde. Então, qual é o papel desse profissional e o quanto isso pode impactar na sua adesão quando a pessoa consegue perceber que a gente está ali para cuidar dela? Ótima pergunta. Isso tem a ver, a gente estuda dentro da psiquiatria, da psicologia, são os estágios de motivação que essa pessoa tem para o tratamento. Então, nem todos os pacientes vão chegar para nós no mesmo estágio de motivação. Então, quanto mais consultas ele tiver com esse profissional vai ir ajudando ele a encontrar esse propósito para poder aderir a essa medicação. Isso também envolve esse tratamento, enfim. Isso envolve essa capacidade que tu falou, que a Rita também comentou, a capacidade de empatia do próprio profissional poder se colocar no lugar desse paciente e entender as necessidades desse paciente e, a partir dessa identificação, poder avaliar, bom, esse paciente, ele ainda não entende que ele precisa fazer esse tratamento. Então, a gente vai procurar. Tem uma expressão que a gente usa, né, a psicoeducação. A gente vai dar as informações necessárias para que esse indivíduo conheça a situação que está levando ele a ter que tomar determinada medicação ou aderir a determinado tratamento. Por exemplo, os pacientes que têm transtorno de humor bipolar, que é uma condição crônica, muitas vezes eles não reconhecem que eles têm esse transtorno. Então, o primeiro passo é a gente, quando tu fica mais acelerado, quando tu fica mais irritado, quando tu começa a dormir pouco, isso quer dizer que tu está entrando no polo acelerado do teu transtorno. Então, isso que tu acha que é o teu jeito de ser, isso não é o teu jeito de ser. Isso mostra que tu está começando a entrar numa crise que daqui a um pouco tu vai ir para o hospital. Estou dando aqui um exemplo da minha prática clínica, talvez a gente possa fazer uma transposição dessa realidade para um paciente diabético, para um paciente com asma, enfim, alguma outra condição clínica. Então, o primeiro passo é o indivíduo saber qual é o problema dele e conseguir reconhecer os sintomas e conseguir reconhecer
o quanto aquele problema efetivamente ele traz incapacitação. A vida dele não é boa por ter aquele transtorno. Aquele transtorno traz problemas para ele. Então, esse é o primeiro passo, ele reconhecer que ele tem esse problema. E o segundo passo seria, bom, se eu tenho um problema, o que eu faço para esse problema se resolver? É tomar medicação, é fazer psicoterapia, ou é parar de usar álcool, parar de usar cocaína, parar de usar maconha. Então, são aqueles estágios, acho que a pessoa passa por diferentes estágios de motivação até conseguir fazer, realmente seguir o tratamento. Então, eu acredito que quanto mais entrevistas, mais contatos ele tiver com um profissional de saúde, mais chance a gente vai ter dele conseguir realmente aderir à medicação. Professora Neuza, então, agradeço muito. Está aprovadíssima nas duas características e no plano A, B, C, D e F. Nós sempre ficamos com a sensação que daria para conversar mais um pouquinho, né? Talvez a gente deixe mais espaço para conversa. Acho que todos querem compartilhar suas experiências, suas dúvidas, suas opiniões. Mas nós vamos ter que tentar manter o tempo. Então, lhe agradeço, professora Neuza, sua participação, a participação do público também, que foi super interessante, né? Nós nos conhecermos mais. E agora nós vamos passar para a próxima atividade, que é a professora Andréia Perinetti vai apresentar meu grande amigo Natan.